Londres, uma cidade pulsante, cheia de vida e histórias. Mas como em qualquer lugar, também há aqueles que vivem na sombra, esquecidos pelos muitos. Entre o concreto e o barulho, há momentos de humanidade que muitas vezes passam despercebidos. Londres é uma metrópole que nunca dorme, uma cidade marcada por sua grandiosidade e por seu ritmo frenético. Seus arranha-céus imponentes, as ruas sempre movimentadas e o som constante de seus transportes públicos e carros criando uma sinfonia urbana. Mas, por trás dessa cortina de modernidade, com toda a sua beleza arquitetônica e sua cultura vibrante, existe uma outra Londres, aquela que é esquecida pela maioria. A Londres dos pequenos detalhes, das histórias não contadas, das vidas que para os olhos apressados passam despercebidas. As ruas de Londres são um reflexo de sua complexidade. Em cada esquina há algo novo para descobrir, mas também há algo que fica para trás. No centro da cidade, turistas tiram fotos com o Big Ben ao fundo e posam em frente a palácios e museus grandiosos. Mas ao descer para as ruas mais humildes, longe dos pontos turísticos, a realidade muda. Homens e mulheres sentados no chão, envoltos em cobertores surrados e olhares vazios, pedindo por um pedaço de pão ou simplesmente um pouco de companhia. Pessoas que, ao contrário das construções magníficas, não têm seu nome nos guias de viagem, não são celebradas em postagens nas redes sociais. Elas existem apenas para quem se atreve a vê-las, para quem consegue olhar além do brilho superficial da cidade. Entre as vielas estreitas de East End ou os cantos esquecidos de Soho, é onde a verdadeira luta pela sobrevivência acontece, longe dos flashes das câmeras ou dos palcos iluminados. É onde as vozes das pessoas marginalizadas se perdem na multidão, onde os olhares não recebem atenção e onde o simples gesto de uma mão estendida pode ser o mais valioso dos presentes. Apesar disso, há algo que persiste nessa Londres, algo que as pessoas esquecem em meio ao ritmo frenético da vida urbana, a humanidade que ressurge nos momentos de conexão genuína. Aqueles momentos raros, mais intensos, quando os caminhos se cruzam, quando uma simples conversa, um sorriso sincero ou até mesmo um abraço pode mudar o curso do dia de alguém. Nesses momentos, Londres não é só a cidade das luzes e dos monumentos, mas também o lugar onde pequenas ações de bondade e empatia se tornam os maiores gestos de todos. Imagine, por exemplo, uma tarde comum nas ruas de Camden. No meio da agitação de vendedores ambulantes e músicos de rua, um homem se aproxima de um grupo de crianças que brincam na praça. Ele não é um astro do esporte nem uma celebridade famosa, mas a sua presença é marcante. Ele se agacha, olha nos olhos das crianças e lhes oferece um pedaço de chocolate, sem esperar nada em troca. Ele não é alguém em busca de atenção ou aplausos, mas seu gesto ressoa profundamente naqueles pequenos corações. Um simples ato de generosidade que, por mais invisível que seja para a maioria, faz uma grande diferença para aqueles que o recebem. Ele não é um herói em um conto de fadas, mas é, sem dúvida, um herói nas ruas de Londres. Esses momentos de humanidade, embora muitas vezes silenciosos, são a verdadeira essência da cidade. Eles não aparecem nas páginas dos jornais nem nas telas dos cinemas, mas são tão reais quanto os arranha-céus que tocam as nuvens. Em meio ao concreto e ao caos, existem corações que ainda batem no ritmo da solidariedade. Cada vez que alguém estende a mão a um estranho, cada vez que um sorriso é compartilhado entre pessoas que talvez nunca se encontrem novamente, uma pequena chama de esperança se acende. E, nesse instante fugaz, Londres, mesmo sendo uma cidade de contrastes, se torna um lugar um pouco mais humano. Em Londres, como em qualquer grande cidade, os contrastes são evidentes. Mas é nos gestos de gentileza, nos pequenos momentos de empatia, que as linhas entre as diferenças se desfazem. A cidade pode ser fria, mas sua humanidade ainda está viva. Ela está nas ruas, nas praças, nos rostos anônimos que, se tivermos a coragem de olhar, nos mostram que a verdadeira essência de Londres não está nas pedras de suas calçadas ou nas luzes que brilham à noite, mas nas histórias invisíveis que se cruzam no seu caminho. A vida é feita de encontros e despedidas, de olhares que se cruzam por um breve instante. E, às vezes,
É preciso ir além da superfície para encontrar a beleza verdadeira que reside nos gestos mais simples, na bondade não anunciada, na capacidade de ver o outro como um ser humano e não como um desconhecido. Porque, no final das contas, é isso que torna Londres, e qualquer lugar do mundo, realmente especial, a capacidade de cuidar uns dos outros, mesmo quando ninguém está olhando. A solidariedade de Messi, um ato de humildade nas ruas de Londres. Era uma tarde fria em Londres, e o vento cortante trazia o cheiro da cidade e o som das suas movimentadas ruas. A praça estava repleta de pessoas apressadas, indo de um lugar para o outro, sem prestar atenção ao que acontecia ao seu redor. Nos cantos da rua, o ritmo frenético da cidade parecia ser mais forte do que as vidas daqueles que, silenciosamente, buscavam uma forma de sobreviver em meio à agitação. Entre essas pessoas estava Lionel Messi. Não o Messi das grandes arenas de futebol, com seu uniforme brilhante e sua fama mundial, mas um homem comum, com um casaco simples e uma touca, caminhando pelas calçadas de Londres. Ele não estava lá para ser reconhecido, nem para procurar fama. Seu olhar atento passava por cada rosto, absorvendo as histórias não ditas que moram em cada esquina da cidade. Embora fosse uma tarde nublada, os raios de sol ainda conseguiam se infiltrar através das nuvens, criando uma luz suave que iluminava as ruas de Londres. Messi caminhava calmamente, com a cabeça baixa, como se esforçasse para entender a verdadeira essência do lugar. Enquanto se dirigia para uma pequena praça, algo o fez parar. Ele percebeu a figura de um homem idoso sentado no chão, encostado em um muro de tijolos desgastados. O homem estava coberto por roupas simples, já envelhecidas pelo tempo, e segurava um cartaz. A mensagem escrita à mão dizia: "Qualquer ajuda é bem-vinda. Obrigado." A escrita era simples, mas a dor e a luta estavam ali, escondidas nas entrelinhas daquelas palavras. Messi parou alguns passos à frente e, por um momento, apenas observou o homem. O olhar do idoso estava perdido, como se a vida tivesse o deixado sem forças para continuar, mas ainda assim havia um brilho nos seus olhos. O homem não estava pedindo mais do que o necessário, apenas uma chance, algo que o aquecesse não só fisicamente, mas também espiritualmente. O frio era imenso, e Messi sabia que o homem não tinha mais nada para se aquecer. Olhando ao redor, ele percebeu que ninguém mais havia notado a situação dele. As pessoas passavam apressadas, como se o homem não fosse parte do cenário. Messi, por sua vez, sentiu um impulso de solidariedade, uma necessidade de fazer mais do que simplesmente seguir adiante. Com um movimento discreto, ele retirou seu casaco, um casaco simples, mas acolhedor, e se agachou ao lado do homem. O idoso levantou os olhos e, por um breve instante, não reconheceu quem estava diante dele. Messi colocou o casaco sobre os ombros do homem, que se surpreendeu, tocado pela atitude do estranho. Era um gesto simples, mas com um impacto imenso. O homem olhou para Messi, ainda sem acreditar no que acontecia. "Fique bem, amigo", disse Messi, com um sorriso caloroso, seus olhos cheios de compreensão. "Espero que o dia melhore para você." Aquelas palavras simples, carregadas de humanidade, fizeram o homem sorrir. Algo que ele provavelmente não fazia há muito tempo. Com a ajuda do casaco, ele se sentiu um pouco mais aquecido. Mas, mais do que isso, sentiu-se visto, reconhecido como ser humano. Não era mais um desconhecido na rua. Não era mais alguém invisível na cidade. Messi, com aquele pequeno gesto, deu-lhe não só um cobertor contra o frio, mas uma lembrança de que, no meio da correria e da indiferença do mundo, ainda existiam pessoas dispostas a olhar e a se importar. O homem, ainda surpreso, levantou-se um pouco e estendeu a mão em sinal de gratidão. Messi, com a mesma naturalidade com que havia ajudado, apertou a mão do idoso e, antes de seguir seu caminho, disse: "Tudo de bom, amigo. Espero que sua sorte mude." Mio! O homem, agora com um brilho nos olhos, observou Messi se afastando. O ato de bondade teve um impacto maior do que qualquer palavra poderia expressar. Ele ficou ali, sentado, com o casaco de Messi cobrindo seus ombros, sentindo-se um pouco mais esperançoso, um pouco mais humano. E, por um momento, a frieza de Londres se dissipou, e a cidade pareceu um lugar um pouco mais caloroso, um pouco mais acolhedor. Enquanto Messi continuava a caminhar pelas ruas,
O som do trânsito e a agitação das pessoas continuavam, mas havia algo diferente no ar. Ele não precisava de aplausos ou reconhecimento para saber que o que fez foi importante. O simples fato de ter estendido a mão a alguém em necessidade já dizia tudo sobre o caráter do homem que, por mais célebre que fosse no campo, nunca se esqueceu de sua humanidade. O ato de generosidade de Messi não foi algo grandioso ou destinado a ser visto por milhares de pessoas. Foi apenas um gesto silencioso de solidariedade, algo que, apesar de simples, tocou a vida de um homem em um momento de fragilidade. E assim, naquela rua movimentada de Londres, Messi provou que a verdadeira grandeza não está nos troféus ou nas vitórias esportivas, mas nas pequenas ações que demonstram um coração capaz de se importar com os outros, independentemente de sua condição, de seu status ou de onde estão. O que fica são os momentos de humanidade, os momentos que, por mais que sejam fugazes, têm o poder de transformar o mundo ao nosso redor. O encontro de Messi com a família em dificuldades. Messi continuava seu caminho pela praça, a caminhada tranquila contrastando com a correria das ruas ao seu redor. O movimento da cidade parecia não afetá-lo, como se ele estivesse em um ritmo próprio, absorvendo o que realmente importava em meio ao caos. Quando seus olhos caíram sobre uma família em uma esquina da praça, seu passo desacelerou. Uma mãe e seus filhos pequenos estavam sentados no chão, encostados a uma parede desgastada. As crianças, com rostos curiosos, tentavam brincar com o pouco que tinham, mas suas roupas estavam gastas, os pés descalços tocando o chão frio. A mãe tentava distrair os pequenos, mas seu olhar denunciava o peso das dificuldades. O contraste entre o sorriso das crianças e o semblante cansado da mãe tocou profundamente Messi. Ele se aproximou com cuidado, sem fazer alarde, e se agachou na altura das crianças, que olharam para ele com surpresa. O rosto de Messi, sempre associado à glória dos campos, agora era apenas o de um homem simples, tentando fazer a diferença. Messi sorrindo e olhando para as crianças. Oi, como vocês estão? As crianças, inicialmente desconfiadas, logo começaram a sorrir. O simples gesto de Messi se agachando para estar ao nível delas fez com que o ambiente ficasse mais leve, como se a esperança voltasse a brilhar por um instante. A mãe, ao ouvir a voz suave de Messi, levantou os olhos e, ao vê-lo ali, seu rosto expressou uma mistura de incredulidade e surpresa. Ela não conseguia acreditar que alguém como ele, um homem famoso, estivesse tão próximo, ali, sem qualquer intenção de buscar reconhecimento. Antes que ela tivesse tempo de responder ou entender o que estava acontecendo, Messi tirou a mochila das costas e, com um gesto rápido, retirou de dentro dela um pacote de alimentos e algumas notas de dinheiro. Ele entregou tudo à mãe, sem dizer uma palavra a mais. A atitude, simples e direta, falava por si só. Messi, isso pode ajudar um pouco. Para as crianças e para você também. A mãe, visivelmente emocionada, ficou sem palavras por um momento. As lágrimas começaram a se formar em seus olhos e seu peito apertou de gratidão e alívio. Ela não esperava algo assim, ainda mais de alguém que poderia estar em qualquer lugar do mundo, vivendo sua vida de estrela. Ela olhou para as crianças, para as notas e alimentos, e então olhou novamente para Messi, como se tentasse entender a pureza daquele gesto. Mãe, com a voz trêmula, eu não sei o que dizer. Obrigada, realmente. O sorriso de Messi se ampliou, e ele a olhou com um olhar que transmitia não apenas compreensão, mas também respeito. Ele sabia que, mais do que dar um pouco de dinheiro ou comida, estava deixando algo muito mais valioso, um pouco de esperança, de humanidade, de carinho. Aquelas palavras simples e carregadas de emoção significaram mais para ela do que qualquer ajuda material. Foi a certeza de que, em um mundo cheio de indiferença, ainda havia alguém disposto a estender a mão, sem esperar nada em troca. Messi sorrindo suavemente. Fique bem e cuide das crianças, que o amanhã seja melhor. Com essas palavras, Messi se levantou e deu um último sorriso à família antes de se afastar. Ele seguiu seu caminho pela praça, mas o impacto de sua ação ainda estava no ar, como uma brisa suave que tocava os corações de todos ao redor. O som da cidade continuava, mas havia algo diferente naquele momento. Algo que não podia ser comprado ou conquistado com fama,
mas que vinha da essência mais pura da humanidade, o simples ato de se importar. A mãe, com as crianças ao seu lado, observou Messi se afastar, ainda sem acreditar que aquele momento realmente aconteceu. Ela apertou as mãos dos filhos e, enquanto o sol começava a se pôr, soube que naquele dia algo muito especial havia tocado sua vida. Algo que a fez acreditar, ainda que por um instante, que tudo poderia melhorar, porque às vezes é em gestos pequenos que as grandes mudanças começam. A jornada de Messi pelas ruas de Londres, solidariedade e empatia além do futebol. Enquanto o sol começava a se esconder por trás dos prédios altos de Londres, a cidade continuava a pulsar com sua energia única. O trânsito acelerado, os turistas apressados, o som constante de passos apressados e conversas apressadas. Mas, em meio a toda essa movimentação, havia algo diferente acontecendo. Messi, vestido com um casaco simples e uma touca, não parecia um jogador de futebol, mas um homem comum, alguém que, como qualquer outro, andava pelas ruas da cidade em busca de algo mais. A câmera o segue discretamente, capturando sua caminhada calma e atenta. Ele observa as pessoas ao seu redor com uma curiosidade genuína, como se estivesse tentando entender algo que muitas vezes passa despercebido por aqueles que estão mais preocupados com seus próprios caminhos. Ele caminha sem pressa, parando de vez em quando, notando detalhes que outros talvez não vissem. Ao virar uma esquina, ele encontra um homem sentado no chão, com um olhar cansado e resignado. O cartaz que ele segura diz simplesmente: "Qualquer ajuda é bem-vinda." Messi se aproxima e, sem dizer uma palavra, retira uma nota de sua carteira e a coloca nas mãos do homem. O olhar do sem-teto se ilumina por um instante, uma expressão de gratidão e surpresa. Messi sorri brevemente e segue seu caminho, sem esperar um obrigado ou reconhecimento. Seu gesto foi simples, mas significativo. Não se tratava apenas de dar dinheiro, mas de reconhecer a dignidade do homem, de lembrá-lo de que ele não era invisível. Mais adiante, Messi encontra um grupo de mulheres e crianças em um ponto de ônibus. Elas parecem cansadas, com os rostos marcados pela luta diária. Ele se aproxima e, sem hesitar, oferece um pacote de alimentos e algumas notas. As mulheres olham para ele, atônitas, mas com os olhos brilhando de gratidão. Messi não faz alarde. Ele simplesmente estende a mão, compartilha o pouco que tem e, ao fazer isso, transmite algo muito maior do que qualquer presente material. Ele transmite empatia. Ele transmite humanidade. Isso pode ajudar um pouco, ele diz com um sorriso acolhedor, e suas palavras ressoam mais fundo do que qualquer valor monetário. Não é o quanto ele dá, mas o quanto ele se importa. Ele não faz isso para aparecer, nem para buscar reconhecimento. Ele faz isso porque, naquele momento, é a coisa certa a fazer. Porque, mais do que ser um grande jogador de futebol, ele é um ser humano que se importa com o próximo. Em outra rua, Messi chega a um pequeno grupo de moradores de rua que estão reunidos em torno de um fogo improvisado. Eles estão conversando entre si, compartilhando histórias de vida, de perdas e de sonhos desfeitos. Quando veem Messi se aproximando, um silêncio momentâneo paira no ar. Eles não esperam que um homem como ele se interesse por suas histórias. Mas Messi se aproxima sem pressa, sem uma agenda. Ele se senta entre eles, ouve atentamente e, por um momento, se perde nas palavras deles. Ele escuta sobre dificuldades, sobre o que os levou àquela situação, e compartilha com eles palavras de conforto, de esperança. Eu sei que as coisas não são fáceis, mas nunca percam a fé, diz Messi com uma voz calma, mas firme. Às vezes, a vida nos leva a caminhos difíceis, mas ainda podemos mudar. Não importa onde você esteja, sempre há uma chance de recomeçar. Para os moradores de rua, aquelas palavras significaram mais do que qualquer ajuda material. Elas eram um lembrete de que alguém os via, alguém se importava. Messi não estava ali apenas para dar dinheiro ou comida, mas para oferecer algo mais precioso, a sua atenção. Ele estava ali para lembrar a cada um deles que, apesar das dificuldades e das adversidades, eles eram valiosos, eles mereciam dignidade e respeito. A empatia de Messi não estava apenas em seu gesto de generosidade, mas em sua capacidade de ouvir, de dar atenção, de tratar cada pessoa com a mesma humanidade que ele gostaria de receber. Ele não se colocou acima de ninguém. Em vez disso, ele se colocou ao lado deles, como um igual, e foi isso que fez a diferença.
Ao longo de seu percurso, Messi se cruzou com várias pessoas em diferentes circunstâncias, todas em situações de vulnerabilidade. Ele dava comida, dinheiro e, acima de tudo, uma palavra de conforto. Mas o que realmente marcou cada um dos encontros foi sua atitude discreta e sincera. Ele não procurava reconhecimento, não esperava aplauso. Ele fazia o que sentia ser certo, e isso, por si só, era o maior ato de generosidade. Enquanto a noite caía e as luzes de Londres começavam a brilhar, Messi continuava sua caminhada pelas ruas da cidade. Em cada gesto, ele deixava uma marca indelével de compaixão e humanidade. As pessoas que encontraram Messi naquela noite não se lembraram dele como o grande jogador de futebol, mas como o homem que por um breve momento se importou com suas vidas. Ele foi mais do que um ídolo, ele foi um ser humano disposto a fazer a diferença. A jornada de Messi pelas ruas de Londres nos lembra que, por mais que a fama e o sucesso sejam importantes, é a empatia, o simples ato de olhar o outro nos olhos e oferecer ajuda que realmente define a grandeza de uma pessoa. E, ao longo daquela noite, Messi mostrou que a verdadeira vitória não é conquistada apenas em campos de futebol, mas também nos pequenos gestos de bondade que, muitas vezes, fazem toda a diferença na vida de alguém. Reflexões de Messi. O valor das pequenas ações. A praça estava quieta agora, com a agitação da cidade diminuindo ao fundo. As luzes das ruas começaram a se acender, refletindo a serenidade que se espalhava pelo lugar. Messi, após os gestos de generosidade que fizera mais cedo, afastou-se um pouco das pessoas e se dirigiu a um banco de madeira, localizado em um canto tranquilo da praça. Ele se sentou ali, observando a cidade ao seu redor, os sons da metrópole suavizados pela distância. O trânsito e a movimentação frenética das pessoas continuavam, mas, naquele momento, tudo parecia mais distante. Olhava para os rostos apressados que passavam, para as luzes dos prédios que se acendiam, para as árvores que balançavam suavemente ao vento. Ele via a vida acontecendo, com todos os seus altos e baixos, com as histórias e realidades que se entrelaçam em cada esquina. Messi, embora fisicamente ali, parecia estar em um lugar diferente, imerso em seus próprios pensamentos, refletindo sobre os encontros que tivera ao longo do dia. Ele pensou nas pessoas que conheceu, nos sorrisos que surgiram nas faces cansadas, nas palavras de gratidão que, mesmo em sua simplicidade, tinham o poder de aquecer o coração. Para ele, aqueles momentos não eram simples gestos de bondade. Eram, na verdade, partes essenciais de algo muito maior. Algo que ele entendia, talvez de uma maneira que muitos não compreendiam. A verdadeira grandeza não se mede pelos troféus ou pela fama. Ela vem das ações pequenas, da empatia que nos torna mais humanos. Messi não pensava em si mesmo. Ele não via a sua ação como algo extraordinário. Para ele, ajudar era apenas o que se devia fazer quando se tem a capacidade de fazer a diferença. Não havia necessidade de aplausos, nem de câmeras ou holofotes. Ele sabia que, ao longo de sua jornada no futebol, foi constantemente lembrado de sua habilidade extraordinária, de seus gols e vitórias. Mas, naquele momento, ele compreendia algo que muitos atletas, talvez, não percebessem, que as pequenas ações cotidianas, aquelas que não geram grandes manchetes, são as que realmente moldam a vida das pessoas. O olhar de Messi era tranquilo, mas carregava a serenidade de alguém que sabia que, para fazer o bem, não é necessário ser famoso, nem ser um herói. A verdadeira vitória, para ele, não estava em mais uma taça levantada diante de uma multidão que o aplaude. Estava no olhar agradecido de uma mãe com filhos pequenos, no sorriso de um homem que, por um momento, se sentiu digno de ser visto, no brilho nos olhos de uma criança que, pela primeira vez em muito tempo, sentiu o toque de uma mão amiga. Ele respirou fundo, sentindo o ar fresco da noite londrina. A cidade ao seu redor continuava a se mover, mas para Messi, o ritmo parecia desacelerar. Ele percebeu ali que as vitórias que realmente importam não são aquelas que ficam guardadas em prateleiras ou em vitrines de troféu. As vitórias mais duradouras são as que estão no coração das pessoas, nos momentos de generosidade genuína, nas palavras de incentivo, na presença de quem se importa. Enquanto ele se perdia nesses pensamentos, uma sensação de paz tomou conta dele. Havia algo extraordinário na simplicidade do que ele fizera.
Ele não tinha mudado o mundo, nem resolvido grandes problemas, mas de alguma forma ele havia feito algo muito mais importante. Ele havia tocado a vida de algumas pessoas de uma maneira que só quem se importa com os outros pode fazer. E talvez esse fosse o maior legado que ele poderia deixar. Narrador voz suave. Às vezes é nas pequenas coisas que encontramos o maior valor. Para Messi, a verdadeira vitória não está apenas nos campos de futebol, mas nas ações que tocam o coração das pessoas. Messi permaneceu ali por alguns minutos, absorvendo o som suave da cidade e os ecos de suas próprias reflexões. Ele sabia que seu papel no mundo era maior do que ser apenas um atleta. Ele podia, através de simples gestos de empatia e humanidade, fazer a diferença na vida das pessoas ao seu redor. Era isso que realmente importava. O que ele fizera naquela noite era uma mensagem silenciosa, mas poderosa, que no fim das contas, todos nós temos o poder de mudar a vida de alguém. Não é necessário ser uma estrela mundial para fazer isso. O que importa é a vontade de olhar para o outro, de entender sua dor e de estender a mão. E assim, Messi se levantou do banco, olhou uma última vez para a praça iluminada e seguiu seu caminho. O mundo continuava a girar, mas para ele, naquele momento, ele já havia conquistado algo muito mais valioso do que qualquer título. Ele havia conquistado o respeito da sua própria humanidade, e isso, ele sabia, era a verdadeira grandeza. Cena 6. Final com uma lição de vida. A noite estava caindo lentamente sobre Londres. A praça, onde Messi havia se encontrado com tantas histórias e pessoas diferentes, estava agora mais silenciosa, como se o eco de suas ações ainda reverberasse nas almas daqueles que haviam cruzado seu caminho. O som da cidade parecia mais distante, mais suave, como se a própria Londres tivesse desacelerado para refletir sobre o que acabara de acontecer ali. Messi permaneceu sentado no banco por um tempo, pensativo, com os olhos fixos no movimento à sua frente. Ele havia acabado de se envolver de forma tão simples, mas tão profunda, com pessoas que por vezes são invisíveis para o mundo ao seu redor. O que ele fez naquela noite não era algo que ele esperava ser lembrado, mas algo que ele sabia ser importante. Ele sabia que sua fama podia abrir portas, mas foi sua capacidade de ser humano, de se importar, que realmente poderia transformar vidas. Depois de um momento de reflexão, ele se levantou do banco, o casaco simples ainda sobre seus ombros. O movimento foi discreto, mas carregado de significado. Ele olhou para a praça uma última vez, como se quisesse guardar ali a memória de tudo o que acabara de acontecer. Com um passo tranquilo, começou a caminhar em direção a um café acolhedor, o som dos seus passos se misturando com o da cidade em movimento. A câmera, agora mais distante, seguiu Messi por entre a multidão. O ritmo da cidade parecia engolir a sua figura, mas a cena, em seu silêncio, trazia um sentimento de completude. O grande ícone do futebol, que sempre será lembrado pelos campos, pela sua habilidade extraordinária, agora se dissipava na multidão, um simples homem que por uma noite se dedicou a algo muito mais importante do que qualquer vitória esportiva. Ele se dedicou a mostrar o que é ser verdadeiramente grande. À medida que Messi se afastava, a câmera o seguia até ele desaparecer por completo na escuridão da cidade. Londres continuava a sua rotina. As pessoas passavam apressadas, sem notar que naquele canto da cidade algo profundamente transformador havia acontecido. Não havia necessidade de aplausos ou de reconhecimento público. O simples fato de Messi ter dado um pedaço de sua humanidade para aquelas pessoas já era suficiente. Narrador, voz suave e inspiradora. Não importa o quão famoso ou bem-sucedido você seja, sempre há espaço para a bondade. Porque, no fim das contas, o que realmente faz um grande homem é a sua capacidade de se importar com os outros. A música suave começou a tocar, criando uma atmosfera de paz e reflexão. Enquanto o som preenchia o ambiente, a tela começou a escurecer, e com isso a mensagem de uma noite comum que foi extraordinária. Messi, o ícone global, havia mostrado que por trás de sua fama existia um homem capaz de gestos simples e profundos, capazes de tocar vidas. E enquanto a tela ficava cada vez mais escura, o que ficava era a sensação de que os maiores atos de generosidade não precisam de palcos ou holofotes.
Às vezes é o ato mais discreto, aquele que acontece sem a necessidade de ser visto, que realmente deixa sua marca no mundo. Messi sabia disso. A verdadeira grandeza estava nos pequenos gestos de bondade, nas palavras de encorajamento, na simples ação de se importar com o próximo. Ele havia deixado algo muito maior do que qualquer prêmio ou medalha. Ele havia deixado uma lição de vida. Fade out. A música suave continuava, preenchendo o silêncio com um sentimento de contemplação e esperança. E enquanto a tela escurecia, a cidade de Londres seguia sua rotina, mas com a certeza de que naquele canto da cidade, uma pequena chama de humanidade havia sido acesa. Algo que talvez mudasse um pouco o jeito de ver o mundo, ou pelo menos de olhar para o próximo. Estamos muito animados para compartilhar algo incrível com vocês e gostaríamos de convidá-los a fazer parte dessa jornada. Para garantir sua vaga e ficar por dentro de todas as novidades, basta se inscrever agora. Não perca a chance de fazer parte dessa experiência única e aproveite todos os benefícios que preparamos especialmente para você. Clique no link abaixo para se inscrever e garantir seu lugar. Inscreva-se aqui. Esperamos vê-lo lá. Não deixe para depois, pois as vagas são limitadas. Contamos com a sua inscrição para tornar esse evento ainda mais especial.